amado irmãos, ele é ancião da nossa região, a 200 quilômetros na margem de São Francisco do Rio, irmãos, que não tem como ser naquela região. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus, irmãos, pela vida eterna, até a morte. Dou graças ao Senhor por estar mandado e congregado. Mais esse ano, Deus preparou esta viagem para nós, também estar em São Paulo, Assembleia. E Deus tem preparado para nós estar junto com esses irmãos, convido por outros irmãos que moram aqui. Vamos fazer uma visita rapidamente. Estamos contentes de estar aqui. Querido irmão, Deus da graça e atender a obra de Deus ali na cidade de Centro Sé, na Bahia. Meus pais são baianos, mas eu sou nascido aqui na cidade de Lijuí. Fui registrado que é Carana, fui criado em Jussara, para dizer agora. Depois meus pais foram embora e assim fiquei em São Paulo, perto dos meus irmãos, e assim Deus me mandou para a Bahia. Ele me mandar num lugar difícil, estranho no nosso estado. Difícil acostumar na Bahia, saber o modo de viver, mas agradeço a Deus que eu fui para a Bahia empurrado pelo Senhor. Não foi porque eu queria, porque eu nunca queria para a Bahia, mas Deus me preparou. Queridos irmãos, eu quero que eu bem rapidinho, já para o céu de Deus. Assim, irmãos, uma obra que Deus fez. Deus fez muitas obras. Quando Deus mandou para mim, não tinha obra de Deus. Hoje Deus se preparou que é uma grande obra. Esse ano passado tinha 22 obras. Crente na Bahia, no lugar que Deus mandou. Mas o ano passado, que foi fechado o relatório, deu 764 almas. Agradeço a Deus, Deus tem uma obra grande. Muitas obras do Senhor contaram uma só. Queridos irmãos, eu atendo na cidade de Centro Sé, na região da Bahia, de Sobradinho. E vi uma obra que Deus operou ali, foi no Ministério de Ancião, o Senhor me levantou em 97. Irmãos, ali na cidade de Centro Sé tem um casal, ele é pernambucano e a irmã é baiana. A irmã é bem morena, ele é bem claro. Então, irmãos, nasceu 2 filhos. O primeiro foi mulher, e o segundo homem. E a mulher nasceu toda revés com o corpo. Tudo que era nela era o contrário, as mãos, os pés. Se ela vinha andando no corredor, parece que ela ia voltando. Era uma coisa tão esquisita. E o povo começaram a se reparar a irmã. E a irmã se sentiu envergonhada e não quis trazer mais a menina para a igreja. Irmão, eu disse para a irmã, por que você não traz sua filha? Se ela fosse o que fosse, mas não é tua filha. E ela começou a trazer a menina para a congregação. E ela estava já com 7 anos, mas tudo torta, os braços, a língua para fora, um pedaço grande, os olhos estufados para fora. Era uma coisa horrorosa. Mas toda a vida eu saudava ela com ossos. Toda a vida. Nunca mesmo com aquela situação ainda de um amor grande. Irmãos, eu agradeço a Deus. E quando ela completou 7 anos, daquele jeito, um dia eu vim para São Paulo na reunião e voltei. Quando eu voltei, irmãos, eu tive um culto um dia de sábado na minha congregação. E aquela menina dava glória a Deus com aquela linguagem para fora, mas a gente via que era dando glória a Deus. E ela ficava com os olhos frisados em mim toda assim. E eu fiquei desconfiado. Eu falei, Senhor, será que estou errado? Porque eu estou achando alguma coisa de mim. Fiquei ali meio preocupado. Mas eu orei a Deus, eu não senti nada. Deus falou, não, fiquei ali até o culto terminar. Quando terminou o culto, que coisa, ciência de Deus. A gente não sabe como Deus faz. Mas eu desci do culto e Deus não permitiu saudar nem o irmão. Virei as costas para os irmãos, o irmão estava morrendo por outro, ele não sabia o que era ali, e eu fui saudar ela. Quando eu fui saudar ela, ela estava muito cheia de assim, no banco, acabou em mim. Acabou em esses braços, tracou, e eu falei, o que eu vou fazer, meu Deus? Aí eu levei ela para cima, trouxe para o corredor, o segundo corredor ela não me saudava, eu levei para cima.
Levantei ela para cima e a mãe, quando viu ela atracada comigo, não queria largar. Mãe veio com você para cima, eu disse, Senhor, eu não sei se tu quer fazer uma obra, mas me dá força agora. Nossa, eu creio em alguma coisa aqui, desse jeito não vai. E levantei ela para cima, falei, eu vou levantar ela para cima, ela vai cansar os braços, vai mostrar no chão, assim. Quando eu levantei ela, eu fui descendo ela, já cansada, assim, ela estava cansada, começou a estralar o corpo todo. O pescoço estava com aquelas estrombas assim, e nas costas também estralava muito. E eu brinquei aqui com ela e depois pus ela assim no chão. Aí quando pus ela no chão, aprovou os pés. Aí a mãe correu por todo mundo para pegar ela, agarrava ali, e ela foi no corredor, aprovou o pé, caminhou, saiu com sua mãe, meia torta assim, fazendo assim, foi andando e saiu. Irmão, aí agora Deus fez uma obra com ela, e deixou ela por completo. Ela fala, como eu falava, fala, ela ligou que era para fora, voltou, ficou normal assim, se formou, quase seja Deus, não precisa ninguém andar mais ela, na mesa do banco, mesmo que eu vim difícil. O engraçado é que, olhando para ela, não veio um defeito no corpo. Acostumado a ter debatido na minha região. 16 anos agora, mas não tem um defeito de nenhum. A única coisa que ela tem é que ela, quando anda, ela não faz assim. Mas no corpo, nos pés, cansada de olhar o corpo dela assim, as pernas, os pés, as mãos, Deus libertou ela. Então, é uma honra que eu agradeço a Deus, porque vi meus dias, meus olhos, assim. Eu tinha vontade de ver, falava, Senhor, ainda se tu me desse a graça de ver um paralítico andar. Você agradece a Deus, que Deus cumpriu isso na minha vida. Isso, eu estou muito contente, estou aí na Bahia, num lugar difícil, temos passado dificuldade. Esse ano foi um ano difícil, puxou aqui com 3 anos sem chover. E perdeu esse ano tudo, o mesmo milho que eu trabalho com lavoura. E perdi o milho todo. Quando foi agora em janeiro para dar o milho, teve chuva, ficou tudo perdido. Agora veio chuva, irmão, está sobrando tudo, mas depois que já está perdido. Mas, pelo menos, graças a Deus, que está verde, está criando pasto para os animais. Então está muito bom. Eu estou muito contente. Então, pode vir largar a Bahia para mim atrás e que mais. Essa que nós temos, eu tenho 64 anos, estou com elas com o pé na cova. E no dia vai, fica para lá para a riqueza vai entrar e pôr outra perna atrás. Riqueza servir a Deus, irmãos, e orar a Deus, o Senhor visitar nosso coração. Sair desse mundo aqui, olhar para baixo, só ver o buracão ali, tem um lugar reservado para nós. Então Deus pôs isso tudo na cabeça e no meu coração, tem que ser feito aqui. É a finalidade de todo mundo. Assim, trago salvação, quero levar salvação para salvar a vida de São José, e toda a Deus dê a graça de congregar com a paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por tudo e Deus seja louvado. Amém. Este irmão é o irmão Jacó, de Sião, lá da cidade de Coração, junto com o nosso irmão João Feitosa. Seu irmão conhece Feitosa? Deus seja louvado. Amém. Trago a saudação da Irmandade de Curaçá, na Bahia, e desejo levar a nossa saudação com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus pela felicidade de ter me chamado nessa graça maravilhosa, preparado um casamento, selado a minha alma com a promessa do Espírito Santo, ter me dado filhos nessa graça, aonde tem sido a alegria do meu lar. Agradeço a Deus
por muitas obras que Deus tem feito, irmãos, pela preparação de hoje, por estar congregado para mandar em Londrina. Irmãos, coisa que nós vínhamos comentando dentro do carro, um sonho realizado na nossa vida. Nossa família pobre, passando muitas dificuldades, mas Deus fez promessa que nós íamos dar o Brasil todo e atravessar os oceanos. Nós estamos crendo na palavra e dando glória com essa irmandade nessa noite. E confesso para a irmandade que ao pisar meus pés na porta, o Senhor já visitou a minha alma. E a maior felicidade nossa é sentir a presença de Deus. Glória. Porque tem pessoas que pensam que felicidade é carro, dinheiro, casa. Felicidade é entrar aqui e sentir a presença de Deus dentro da alma. Glória. Eu agradeço a Deus muitas obras que vocês têm feito, mas essa que eu vou contar, ela puxa toda a minha história. Na verdade, eu atendo a obra de Deus na Bahia, irmãos, 5 anos já no Ministério de Ancião. Eu agradeço a Deus, irmãos, que eu sou pernambucano, mas o Senhor fez obras bonitas na minha vida. Criança, o meu pai, irmãos, com 4 filhos, e a minha mãe gestante, mais um, saiu de uma cidadezinha do interior do Pernambuco, ele foi para uma cidade grande, Petrolina. Petrolina fica ali ao lado de Juazeiro, 2 cidades grandes. Irmãos, agradeço a Deus que foi atrás de emprego, eu tinha 2 anos de idade, irmãos, e a minha mãe gestante, irmãos, daqui da gestação, e Deus abençoou, nós crescemos naquela cidade. O Senhor deu a graça, depois, irmãos, desses 4 filhos, essa gestação, Deus deu mais 3 filhos, nós somos 8 irmãos, e Deus já chamou 7 nas águas do Santo Batismo. Mas essa coisa que eu vou contar, eu tinha 7 anos de idade, mais ou menos, e nessa época não tinha nascido ainda os caçula, os Silas, eram 7 irmãos, irmãos. Agradeço a Deus, irmãos, quando os irmãos iam aqui da região do sul, irmãos, que chegavam em Petrolina, onde a irmandade sabia onde estava, e aquele grupo de irmãos lá para ouvir as obras daqui dessas regiões, São Paulo, Paraná, irmãos, para ouvir os milagres que Deus fazia aqui nessa região. E na nossa cidade passou um irmão, talvez alguns irmãos vão conhecer, saudoso irmão Oswaldo Batateira de Guarulhos, servo de Deus, usado por Deus. Irmãos, esse irmão, Petrolina, uma missão, e eu hospedou na casa do irmão Zé Porto, que é diácono da nossa cidade. E ali meu pai, a minha mãe, irmãos, foram na visita nessa casa, junto com um grupo de irmãos, um grupo de irmãs. E ali, irmãos, na comunhão eles estavam, assim, tudo com véu na cabeça, e ele contava as obras de Deus, retomando ele no dom da profecia, irmão. E ali Deus ia visitando a irmandade, e de repente, entre a multidão, entre as irmãs, ele apontou o dedo para minha mãe, irmãos, e apontando o dedo para minha mãe, falou: irmã, o Senhor está pedindo o teu 4º filho, do mais velho ao mais novo e do mais novo ao mais velho. A minha mãe começou a chorar, irmãos. Como eu falei, nós éramos 7 filhos nessa época. E a minha mãe chorava, chorava. Ele não conhecia a nossa família, irmão. Primeira vez que tinha visto a minha mãe. E ali a minha mãe chorando, irmãos, pedindo para que o Senhor não recolhesse o seu filho. E interessante, nós éramos, como eu falei, 7 filhos. E na contagem, irmãos, descia a contagem. A mais velha era Cláudio, o segundo Cláudio César, o terceiro Isaú e o 4º eu, Jacó. E a sequência descia e voltava. Irmãos, Jacó, a contagem caiu na minha cabeça. Irmãos, alguém pode falar, mas 7, como é que pode cair indo e voltando? Irmãos, eu agradeço a Deus que eu e Isaú somos gêmeos. E Isaú é mais velho do que eu 5 minutos. Nós somos da mesma placenta. Então a contagem foi e voltou na minha cabeça. E a minha mãe chorava, chorava. Irmãos, e quando ela chorava, a irmã falou: não chore, irmã. O Senhor não está pedindo teu filho para recolher. O Senhor está pedindo teu filho porque ele é um anjo da igreja. Eu, o Senhor, vai levantar no ministério de ancião. E ela enxugou as lágrimas e me guardou em segredo. Em 2002 eu fiz um concurso na cidade de Curaçá, irmãos, para condutor, motorista. Eu fui lotado na Secretaria de Saúde, irmão, prestando serviço ao hospital. Sou motorista de ambulância até o dia de hoje. Tem 10 anos que eu trabalho correndo, irmãos. Procure de salvar a vida daquele que está, irmãos, uns finalzinhos em carreira nas estradas para salvar a vida. E Deus me dê a graça de estar trabalhando no hospital e num plantão de 12 horas, irmãos. Eu agradeço a Deus, 12 por 72, entregaram um plantão de 7 horas, dia 5 de junho de 2009. Eu estava trabalhando, 19 horas, entregar um plantão para ir para minha casa. Quando estava chegando 19 horas, o telefone tocou. Quando o telefone tocou, atendi o irmão João Feitosa, o ancião mais antigo da nossa cidade. E me saudou, paz Deus, eu falei: amém. O irmão está sentado ou está em pé? Eu falei: eu estou aqui, irmão, sentado no banco do carro. Eu estou trabalhando. E ele disse: irmão Jacó, como você se sente sendo o ancião da congregação cristã do Brasil? Eu falei: para de brincadeira, irmão João. Ele começou a chorar. Ele disse: dá glória a Deus, filho. O Senhor te confiou esse ministério. Glória, entreguei o plantão e fui para minha casa chorando. E quando a minha esposa me viu chorar, começou a chorar.
mãe, meu pai, todos me deram um abraço no outro dia. Eles moram em Petrolina, 92 quilômetros. Irmãos, e no outro dia vieram me abraçar, e abraçando a minha mãe chorando, e ela chorando também. Eu falei: mãe, eu vou precisar muito da ajuda da senhora. Eu sou uma criança, e para mim foi uma surpresa. Ela disse: meu filho, para você foi uma surpresa, mas para mim não foi. Tinha 23 anos que Deus tinha prometido, e cumpriu a promessa na minha vida. Glória a Deus, irmão. Aleluia, 31 anos de idade, não fui cooperador de jovem, não fui cooperador oficial, era músico, toquei violino 16 anos na orquestra. Deus me tirou de lá e me colocou aqui para dar glória a Deus para cantar. Se tem uma promessa na tua vida, irmão e irmã, dá glória a Deus com alegria nessa noite, porque Deus cumprirá a promessa na tua vida também. Muita luta, muita prova. E alguém pode olhar e falar: esse menino aí não sofreu nada para ser assim. Sofri. Não desejo que ninguém que está aqui passe o que eu passei. Em 99 eu me casei. Em 2001 o Senhor recolheu a minha esposa. Um acidente, envolvemos uma moto com um carro. E nós tínhamos uma criancinha com 10 meses de nascido. Gideão estava em casa. Irmão, praticamente leite materno. Sua mãe alimentava. Gordinho, irmãos. E o Senhor recolheu a minha esposa. Ficou 6 dias na UTI. O Senhor levou e deixou que eu tomasse conta como pai e mãe daquela criança. Eu agradeço a Deus, segundo casamento. O Senhor parou o segundo casamento. Já me deu mais 2 crianças, a Sara e o Israel. Uma está com 7, o menino está com 7 e ela com 9. Ele me deu uma esposa com paciência para me suportar na terra. E agradeço a Deus porque esse menino que tinha, irmãos, 10 meses de nascido, hoje está com 13 anos. Deus já chamou nas águas do Santo Batismo, irmãos. Eu estou aqui dando glória por vocês nessa noite. Muitas obras Deus tem feito. O primeiro casamento, a minha esposa, nós tínhamos desejo de alcançar uma criança. Vai ao casal que não quer ter um filho. E o nosso desejo era ver uma criança na nossa casa. E Deus dá graça que quando jovem, nós sempre viajamos, eu e Isaú, irmãos, mandamos, não no Brasil, mas uma partezinha do Nordeste, não tinha condição de sair fora, então ligava só ali no Nordeste, Piauí, Ceará, Bahia, Pernambuco. Nós éramos da mostrar, nós ia tudo. Ele toca até o dia de hoje, a música, tocava eu e ele ficou tocando. E Deus dá graça que nós andávamos sempre em missão. E Deus tinha preparado um carrinho para mim, irmãos, um golzinho, irmãos, e assim como Deus preparou a esposa, preparado também gostava de andar na missão. E fomos convidados a ir numa missão no Ceará. Pode ser que alguns irmãos conheçam, Juazeiro do Norte. Tem Juazeiro da Bahia, que é onde ele mora, e tem Juazeiro do Norte, Ceará. E ali nós fomos naquela missão, irmãos. E tem um trecho ali, irmãos, de Cabraboa Salgueiro, irmãos, muito perigoso, uma região perigosa, irmãos, plantação de maconha, é aquela coisa horrível, assalto nas estradas. E naquele tempo, irmãos, não passava carro de tarde. Deu 4 horas da tarde, tinha que encostar o carro, pequeno ou grande, o ladrão roubava tudo. E aí nós fomos para o Ceará, sábado congregamos com os irmãos, e no domingo, à noite contamos algumas obras, como hoje estamos aqui contando, e na segunda-feira era feriado. Nosso projeto era de fazer algumas visitas, meio-dia chegava na casa do Sidney, que hoje é regional, ali em Juazeiro do Norte, fazer oração, almoçar para ir embora, porque a estrada estava perigosa. E, irmãos, quando nós fomos sair para a visita, o Isaú, meu irmão, saiu com o filho do irmão Zé Nelson, ancião de Juazeiro do Norte, em outras visitas. Nós, irmão, nosso plano era voltar meio-dia. Quando chegamos, era 12:30. E naquele vexame, irmão, se agitando para ir embora, o Isaú chegou. Falou: Jacó, nós ficamos ali fazendo uma visita à irmãzinha, e eu falei para ela que leva vocês lá, para nós contar uma obra para ela. Eu falei: mas Isaú, a hora foi embora, não dá mais tempo, mas se não for lá, ela vai ficar triste. Vamos fazer um esforço para lá. E eu perguntei para minha esposa, irmãos, perdoa, antes de contar essa missão que eu fui, o Senhor deu a graça da minha esposa gestante. E nessa gestação, eu vou chegar lá onde nós estávamos. Para lá, volta aqui que eu esqueci de contar. E nessa gestação, irmãos, a minha esposa com a barriga já grande, e nós naquela alegria de receber aquela criança, irmãos, a minha esposa começou a sentir umas dores. E foi na médica, fez uns exames, e a médica disse que a minha esposa estava com um cisto no ovário. E falou para ela que se aquele cisto crescesse, ele ia, irmão, tirar a vitamina da criança e matar a criança. E que se não matasse a criança, ia virar o ovário da minha esposa, e ela tinha que fazer uma cirurgia às pressas. E como ela não sabia que nós éramos crentes, ela disse que nós tínhamos que rezar muito. E não sabia que esse povo ora. E quando esse povo ora, a terra treme, irmãos. E naquela comunhão, irmãos, eu reparti com a irmandade de sofrimento, eu pedi uma oração. E ela com a barriga grande, foi nessa missão comigo. Ela estava junto, eu, ela e mais 3 irmãos. Eles eram todos jovens, o irmão Gilmar e o irmão Rai. Hoje estão todos casados. E nós fomos naquela missão. Agora eu vou voltar para lá. Minha esposa gestante,
irmãos, e ali quando nós estávamos se ajeitando para ir embora, eu falei que o Zé não dava mais tempo. E ele falou, vamos lá, irmão, já não vai ficar triste. E eu perguntei para o irmão Gilmar, você sente de lá 5? Irmão Rai, você sente de lá 5? Tá bom, então vamos lá ligeirinho, conta umas 2 obras e vem embora para ganhar tempo, que a estrada é perigosa. E a minha esposa, irmão, se postou para vir com nós. Eu falei, filha, fala o seguinte, fica aí arrumando a mala, quando a gente chegar está tudo pronto. Eu falei, filho, deixa eu com vocês. Irmãos, eu não sabia que Deus estava me esperando naquela casa. E ali, irmão, levei ela comigo, a barriga era grande, entrando no carro. Irmãos, não sei se tem algum cearense aqui, algum irmão que foi lá no Ceará. Tem algumas partes ali das casas no Ceará que é 5 metros, irmão, de largura e vai 20, 30, 50 de fundo. E eles fazem ali, irmãos, a sala, os quartos, e você passa da sala dentro dos quartos e vai parar lá na cozinha. Irmãos, as casinhas estreitinhas, alguns lugares ali no Ceará do Norte. E quando nós chegamos, que batemos na porta, irmãos, a porta estava um pouco escorada, encostada, nós abrimos, o irmão estava lá na cozinha, da porta lá da sala, nós viemos lá na cozinha, irmão, com o facão abrindo coco, para tomar água de coco. E ali ele feliz abrindo, nós saudamos o papai de Deus, ele respondeu amém, e já começou a chorar. E a lágrima descia, só gritava glória a Deus, entra anjo de Deus. Agora eu creio que Deus está na minha vida, porque essa noite Deus falou que mandava os anjos na minha casa. Eu fui entrando dando glória a Deus naquela comunhão, irmão, fomos se aproximando e começamos a contar a obra. Fizemos oração, e quando levantamos da oração, ficamos em pé, na comunhão, para ver o que Deus queria fazer conosco ainda. E naquela comunhão que nós estávamos, Deus tomou a dona daquela casa, simples, humilde. Aquela irmã foi tomada por uma virtude, e foi ao encontro da minha esposa. E chegando na minha esposa, tocou na barriga dela, e disse, irmã, eis aqui a tua libertação. Agora tocou na minha esposa manifestou a promessa, mais forte, irmão, uma moça que estava em pé, olhou para mim, e fez assim, está liberta. E nós chegamos em Petrolina, fizemos ultrassom, o cisto tinha desaparecido. A criança nasceu com saúde, e eu estou aqui hoje dando glória para ela. Irmãos, sobre das obras, vou contar só mais essa para mim, certo? Deus dá graça de atender uma mocidade lá em, irmãos, em Arco Verde, na região de Arco Verde, Buíque, irmãos, e nessa obra ficou marcado no nosso coração, porque fiz parte daquela família e conheci o irmãozinho que Deus fez essa obra, o nome dele é Ricardo. Hoje ele deve estar com uns 16 anos, tinha 10 anos de idade nessa época que aconteceu essa obra. Lá em Arco Verde, em cima da serra, eles, irmãos, passam uma bacia de água mineral debaixo da terra. E eles cavam ali, irmãos, conseguem extrair água e faz aquela cisterna grande, irmãos, aquela coisa de laje, e faz aquela tampona de laje, uma tampinha abre e fica colhendo água, irmãos. E ali aquele é fundo, irmãos, a profundidade grande, irmãos, e sobe água mineral ali. E Deus deu a graça, o irmão Marcos é cooperador hoje em Buíque, se algum dos irmãos for no Pernambuco, e anda nessa cidade, Buíque, ali perto de Arco Verde. Procura saber dessa obra, vocês vão conhecer essa obra de perto do irmão também. Hoje ele é cooperador, é sargento da Polícia Militar, e tem 3 filhos e uma filha. E o servo de Deus, irmãos, o que aconteceu? Ele foi na igreja, como nós estamos aqui na comunhão, e naquele dia, irmãos, no culto, o Senhor visitava a irmandade, e o servo de Deus que pregava, Deus dava autoridade para ele. Ele pregando a palavra, irmãos, Deus dava autoridade, ele pregava assim: irmão, Deus manda lhe dizer, o anjo de Deus vai na tua casa. Você vai ver o anjo de Deus com teus olhos. A igreja dava glória, e na autoridade da palavra, Deus dava dele pregar e dizia assim: espírito da morte, show-te dentro da minha igreja. Show, show, show. O povo ali glorificando a Deus foi embora. Quinta, sexta, sábado a palavra cumpriu. O irmão Marcos desceu para Arco Verde para ir trabalhar. A esposa pegou as crianças, eram 3 filhos e uma filha, e foi na casa da mãe dela, levar os meninos para ver a avó. Elas entraram na cozinha conversando, e as crianças correndo no quintal. Subia por cima da cisterna, descia, corria, pulava, e o Ricardo ficou pulando em cima da tampa da cisterna. E pulava, e a tampa quebrou. Quando a tampa quebrou, a criança desceu de vez. E quando desceu, ele bateu a boca, irmãos, e desceu na cisterna. E quando ele caiu dentro daquelas águas, o amoroso, saiu as tia, a mãe, tudo correndo desesperada. A tia foi na boca do crente, botou as mãos dentro e disse: Ricardo, me dá a mão. Só que ele tinha sido submergido dentro das águas. Ela viu uma corda na parede, tudo rápido, irmãos. Correu na corda, não conseguiu desamarrar. Foi dentro de casa, pegou a faca e veio cortar a corda. Quando ela colocou a faca, irmãos, em cima da corda, o Senhor plantou dentro do seu coração: solta o cabelo e vai buscar a criança. Ela soltou o cabelo, colocou no tanque e colocou metade do corpo. E disse: Ricardo, me dá a mão. Pegou na mão de Ricardo e tirou Ricardo com vida para fora. Ele ficou sentadinho, tremendo, assustado, perdeu a voz. Lembra? Do susto ficou ali tremendo, olhando para ela, e ela contente, contando, e que foi lá dentro, pegou a faca e foi cortar a corda. Deus disse:
visitou o coração dela e mandou soltar o cabelo. E eu fui lá e salvei Ricardo, ele olhando para ela. E eu fui lá e salvei Ricardo. Ele falou assim: não, titia, não faça isso. Ela disse: não, Ricardo, e quem foi? Titia, quando eu estava lá embaixo, eu vi um homem de branco com a espada na mão. Ele disse: Ricardo, eu sou Gabriel e vim te salvar. Eu subi como foguete, titia, e ele me tirou para fora. Ricardo está lá vivo e nós estamos dando glória a Deus hoje no Paraná. Aquele que acredita nessa volta, o anjo de Deus visitará a tua casa também. Orem por mim e eu orarei. Se vocês não orar por mim, mesmo assim eu vou orar por vocês. Agradeça a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus por essa oportunidade, pela obra da salvação da minha alma, por ter selado a minha alma com a promessa de, em fevereiro passado, se completaram 38 anos que Deus me chamou nas águas do santo batismo. Na época, irmãos, quando Deus me chamou, foi um deserto muito difícil, no pé de serra. Deus chamou, irmãos, naquele dia, eu, mais outra nossa irmã, irmãos, e quando saímos daquele batismo, que ia caminhando para o povoado, uns distante uns 300 metros, irmãos, muitas vozes estranhas sopravam nos meus ouvidos, transmitia para meu pai com a minha mãe, irmão, não ia permanecer na graça. E quando eu conhecesse o mundo, então já desisti de servir a Deus. Mas dou graças a Deus, irmãos, que aquelas vozes estranhas pereceu. Estou aqui dando glória na presença de Deus. Agradeço a Deus pelas os filhos, dados sentimento também, os abençoados. Agradeço a Deus quando nos preparou meu casamento, por idade de 19 anos de idade. Os pai moravam, irmãos, ali no interior, irmãos, e quando vim para a cidade, irmãos, não tive como, não sentia bem, irmãos, morar na casa dos outros, porém de família. Irmãos, e fui orando a Deus e logo rapidamente Deus preparou meu casamento. Irmãos, quando me aprontava para casar, irmãos, busquei a palavra várias vezes, mas só porque Deus está trazendo em frente e contar essa obra aqui hoje. Irmãos, e minha esposa, irmãos, casei com 19 anos e ela com 27 anos de idade. Irmãos, a luta se levantou, irmãos, as batalhas, as guerras foram muito fortes, mas agradeço a Deus, porque o Senhor foi e tem sido conosco até o presente momento. Graças a Deus, irmãos, porque a palavra, irmãos, as palavras têm se cumprido na nossa vida, e cremos que aqui não cumpriu, se nós continuarmos mesmo fraco, pequeno, sem saber agradar a Deus, mas o Senhor vai cumprir na sua presença. Agradeço a Deus, irmãos, por esta oportunidade de estar aqui hoje com a Irmandade. Irmãos, estive aqui ano passado, irmãos, com o nosso irmão Cido, ali diácono de Caribe-Metais. Não lembro se congreguei nessa igreja, irmãos, mas congreguei falhadamente por 2 noites, irmãos, aqui nesta cidade. Irmãos, o Senhor nos abençoou, tivemos em outras regiões também. Irmãos, o Senhor nos abençoou, e por este ano, irmãos, Deus colocou alegria no meu coração de estar aqui hoje mais uma vez com a Irmandade. Agradeço o Senhor por preparar essa nossa viagem. Saímos de Juazeiro, então sexta-feira às 22 horas, e de lá para cá, irmãos, só paramos para pernoitar, irmãos, uma noite. Irmãos, o Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado, irmãos, e aqui estamos dando glória na presença de Deus. Por onde tenho passado, em nome do ministério da Irmandade, levarei a vossa salvação para vos saudar com a paz de Deus. Amém. Irmãos, não sou de contar, não tenho muito dom de contar obras, irmãos. Mas o Senhor fosse em frente, contar uma outra Irmandade, irmãos, acerca do atendimento do batismo, que estava lá no estado do Ceará, irmãos, e quando na região de Brejo Santo, fui eu e o nosso irmão Zé Elias, diácono, segundo mais velho de Petrolina, irmãos, a sua esposa, falhadamente mais um casal,
Irmãos, nós fomos ali atender uma reunião da mocidade, mas à noite, naquele domingo, irmãos, tinha batismo. Irmãos, o nosso irmão amado pediu de conservo para aquela localidade para ficar para a noite. Como na segunda-feira era um feriado, irmãos, nós sentimos a comunhão de ficar, a mocidade daquela região, a maioria ficou, irmãos, para aquele batismo, foi anunciado na reunião da mocidade à tarde. Irmãos, além do batismo, Deus mandava a palavra, irmãos, e falava grandemente naquela noite, com a visita, com a igreja, irmãos, mas final, irmãos, Deus tomava uma comunhão muito grande, irmãos, na igreja. Irmãos, o Senhor falava assim: olha, moça, você que entrou aqui hoje, na verdade, sem propósito de servir a Deus, mas você já é conhecedora da verdade. Mas o Senhor, nesta noite, te faz uma promessa, e que na verdade Ele tem a fazer na tua vida, e que hoje é o dia aceitável de Deus te chamar nesta graça. Deus começou, irmãos, a tomar a irmandade, irmãos, o ministério presente que estava ali, irmãos, o nosso amado, irmãos, começou, irmãos, a olhar, fitar os olhos, irmãos, quando estava na pregação, irmãos, mas quando Deus tomava a igreja, Deus começou a visitar o coração dele, e o Senhor falava, para você saber que é Deus que está falando com você, você que está com, na verdade, uma cruz, na verdade, enrolada, fechada na tua mão, o Senhor te fala, hoje é o teu dia, e que vou fazer uma obra na tua vida. Naquele momento Deus tomava a igreja com a sua glória, levantou uma mulher lá no meio da irmandade das irmãs e falou assim: sou eu que Deus está falando, então hoje é meu dia. Aquela mulher é irmã do nosso irmão amado, irmãos ancião daquela cidade, ele chorava que nem criança, e naquela noite Deus chamou ela para esta graça gloriosa, e o nome de Deus está sendo glorificado. Agradeço a Deus, irmão, por muitas obras que Deus tem feito. Irmãos, quero colocar para a irmandade, irmãos, rapidamente, irmãos, como Deus começou no meio da minha família. Deus chamou primeiramente meu pai, minha mãe, meu tio, que é cooperador na Bahia. Irmãos, ali, irmãos, quando com 3 meses de batizado foram visitar a minha avó, irmão, naquela região, a 170 quilômetros de Pedro. Irmãos, quando aqueles dias, irmãos, veio acontecer, irmãos, um neto dela, irmãos, ficar enfermo, e ela, irmão, muito devota, a parede da casa dela, irmãos, de metro em metro, era uma imagem de escultura, irmãos, e na verdade, irmãos, naqueles dias, ela já tinha contendido, irmãos, com eles, porquanto elas haviam batizado, irmãos, essa graça. Irmãos, naqueles dias, irmãos, veio o neto ficar enfermo, irmãos, um lugar muito difícil naquela época, irmãos, de difícil acesso para se dar socorro para o hospital. Irmãos, e quando, na verdade, irmãos, Deus assim achou graça, tirou a vida daquela criança, irmãos, e quando, na verdade, ela chegou para o meu pai, minha mãe, meu tio, e falou assim: olha, você diz, agora, vocês falaram que são crentes, e que esse Deus que você serve é um Deus poderoso, é um Deus que opera milagre, mas uma coisa eu vou fazer com vocês, vou fazer aqui um acordo, eu vou agora lá para meu quarto, rezar meus textos, fazer a minha reza, se essa criança voltar com vida, vocês sabem onde você está e vim para onde estava, e na verdade eles falaram, tudo bem, mas uma coisa eu digo para vocês, uma coisa ainda falo, se eu fizer a minha parte, não acontecer, essa criança voltar com vida, e vocês na verdade, como dizem que ora, não reza, e vocês orar, e der vida a esta criança, eu vou ser crente com vocês da congregação cristã no Brasil. Irmãos, a minha avó foi para o quarto dela, irmãos, o meu pai, minha mãe, meu tio, irmãos, foi para um outro quarto, na dependência da casa, irmãos, começaram a orar a Deus, irmãos, Deus começou a visitar eles com a sua glória, a sua presença. Ela foi lá, irmão, fez a parte dela, foi no quarto, a criança estava morta em cima da cama, isso já tinha anunciado, irmãos, o povoado, que aquela criança havia falecido. Ali, irmãos, quando na verdade, irmãos, ela voltou, não encontrou, irmãos, na verdade, solução nenhuma, e eles orando lá na comunhão, mas esse Deus que nós servimos é o Deus do impossível, é o Deus, irmãos, que o que o homem não faz, ele faz. Ali, irmãos, eu estava orando, o Senhor falou, visitou o coração deles e falou, encerra a oração que agora eu vou fazer uma obra. E ali levantando, quando chegaram lá no quarto, irmãos, na verdade, o meu tio chamou pelo nome daquela criança, irmãos, na verdade, ele abriu os olhos em nome do Senhor Jesus, de repente foi falando, que mexesse com o corpo, irmãos, em nome de Jesus Nazareno, aquela criança mexeu com o corpo, de repente, irmãos, na verdade, o Senhor Deus lhes falava uma palavra, e que disse assim, agora esteja liberta em nome de Jesus Nazareno. Quando falaram assim, irmãos, aquela criança mexeu com o corpo inteiro, foram lá chamar minha avó lá no quarto, ela falou, o que está acontecendo? Eles falaram, mas a senhora não veio aqui? Vim, mas não aconteceu nada, o menino continua morto em cima da cama, eu já vi, para que me levar lá? Não, vamos lá, a senhora crê em milagre, a criança está viva. Ela disse, eu não acredito, porque eu já rezei tanto, e você
se rezaram e na verdade oraram e houve este milagre. Ela foi no quarto, irmão, a criança estava lá com vida. Ela disse: vamos aqui agora. Pegou um saco, irmãos, e foi de lugar em lugar naquela parede, arrancando aquelas imagens. Irmãos, o Senhor naqueles dias converteu o coração da minha avó. Ela pediu dízimo, o Senhor chamou ela, chamou meu avô na graça, viveu uns longos anos, irmão, servindo a Deus na graça, e já na sua idade avançada, o Senhor recolheu para o seu reino de glória. Agradeça a Deus que Ele mandave, porque no meio da nossa família tem quase 500 crentes servindo a Deus naquela região, e o nome de Deus está sendo glorificado. Aquela criança que estava lá, irmão, morta, já com sentença, irmão, foi lá um senhor por nome Raimundo, irmãos, ele hoje é falecido também. Irmão, chegou para o meu pai e falou: eu vim saber até que hora eu posso mandar abrir a cova da criança. Ele falou: senhor Raimundo, o senhor crê em milagre? Eu creio, senhor Francisco. Então entra aqui dentro. Quando entrou dentro da sala, a criança estava lá, irmãos, brincando com vida na presença de Deus. Aquela criança, esse fraco cego que está aqui hoje, glória na presença de Deus. O diabo ficou confundido, o inferno também, irmão, e o nome de Deus está sendo glorificado. E outra oportunidade, o Senhor vai dar a graça de congregar com a Irmandade, irmãos, outras obras, Deus vos fará contar. Agradeço a Deus por tudo, ora por nós, irmãos, da manhã para em diante, estamos retornando ali para São Paulo, irmãos, vamos caminhar de São Paulo para participar daquela assembleia, para que o Senhor possa nos ajudar e nos abençoar mais uma vez. Agradeço a Deus por tudo, orarei por vós também, Deus seja louvado. Amém.